Ora, bom dia, sejam ouvintes. Iniciamos hoje na Rádio Lafões uma nova série de programas de consulta, de conversa solta, ligeira e despretensiosa, mas que procurará, dentro das nossas limitações, abordar em pormenor temas como o ensino, as atividades comercial, industrial, cultural, as instituições, as coletividades e demais organismos que fazem mover e avançar toda a nossa região. Hoje connosco temos o Dr. João Manuel Gonçalves, que é diretor e presidente do Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul. Primeiro que tudo, bom dia, Sr. Doutor. Muito obrigado pela sua presença. Doutor, para início da nossa conversa, nós gostaríamos de saber que realidade é este novo agrupamento de escolas de São Pedro do Sul, criado em maio de 2013, suponho eu, não é, doutor? É uma realidade criada, como sabe, por decisão governamental. De facto, a Comissão Administrativa Provisória da nova Unidade Orgânica tomou posse no dia 2 de maio de 2013. Esta realidade é uma realidade que podemos dizer que é uma realidade vertical, inclui estabelecimentos da educação pré-escolar, vulgarmente chamados de jardins de infância, inclui o primeiro ciclo, inclui o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o ensino secundário. Portanto, a realidade do agrupamento é esta: são acima de 1.400 alunos, estou a falar dos dados relativos ao ano letivo 2015-2016, e, portanto, tem uma gestão centralizada, uma gestão unificada. Foi uma decisão da tutela. Estas decisões, como sabe, foram em vários pontos do país polémicas. Essa polémica também existiu, embora por razões um bocadinho específicas, na comunidade sampedrense, mas a realidade está instalada desde 2013 e é com ela que trabalhamos. Portanto, isto foi um agrupamento que implicou o encerramento de algumas escolas, não é? Digamos que em termos de encerramento, o que determina o encerramento das escolas não é propriamente a existência ou a inexistência do agrupamento. Portanto, o funcionamento das escolas, e aqui, já agora, provavelmente até referir quais são as escolas que neste momento constituem o agrupamento. Portanto, nós temos 11 escolas, uma única unidade orgânica, mas 11 escolas. A escola sede, que é a escola secundária, a escola que tem mais quantidade de alunos, à volta de 600 alunos, portanto, destes 1.400 e poucos, 600 estão na escola secundária, e neste momento estamos entre o 8º e o 12º anos. Depois, existe a escola básica número 2, habitualmente chamada de escola preparatória, que tem neste momento o 5º, o 6º e o 7º anos. Era a sede do anterior agrupamento. Já havia um agrupamento, depois constituiu-se, enfim, chamemos-lhe um mega agrupamento, e, portanto, o agrupamento anterior tinha a sede na Escola Básica número 2. E depois existe a Escola Básica número 1, e, portanto, também chamada popularmente de Centro Escolar, inaugurada em setembro do ano letivo anterior, portanto, já inaugurada em setembro de 2014, e que alberga os alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo aqui da cidade de São Pedro e das escolas, essa sim, e aqui tem razão na sua intervenção, essa sim que desapareceram. Porquê? Porque havia um protocolo com a Câmara Municipal em que a construção do polo escolar ou do centro escolar determinaria o encerramento das escolas. As que foram encerradas foram as de Várzea, de Bordonhos, de Baiões, a de São Pedro do Sul, que já existia. Penso que terão sido essas as que foram encerradas e que já estava previsto que fossem encerradas. Portanto, estas estão, neste momento, as 3 maiores escolas do agrupamento. Também estaria previsto o encerramento da Escola de Sul, sediada em Oliveira, como sabe, mas aí, enfim, as negociações com o Ministério da Educação e considerada a periferia de Sul. E o facto de receber alunos, embora poucos, de freguesias ultraperiféricas, como a União das Freguesias de São Martinho Covas do Rio e São Martinho das Moitas, portanto, ela tem-se mantido aberta e tem um número de alunos considerado mínimo pelo Ministério da Educação para funcionar. Portanto, voltando ao que estava... Mas ainda é previsível que alguma dessas venha também encerrar ou não? Aqui, assim, as coisas estarão um bocado dependentes do próprio movimento demográfico.
chamemos-lhe assim, não é? Ou seja, digamos que, apesar da lei apontar para 21 alunos nestas escolas para funcionar, o que se tem conseguido, e portanto aqui tem havido uma posição unida, conjunta da Câmara e da direção do agrupamento, para de alguma forma negociar e propor isso ao Ministério, e tem sido aceito, é que, havendo 5 alunos na educação pré-escolar, o jardim de infância funciona, havendo 10 alunos no primeiro ciclo, a escola funciona. Atendendo também depois às distâncias que ficam... Exatamente. E, portanto, digamos que não estão a ser respeitados no Conselho de São Pedro do Sul os números mínimos, e ainda bem, portanto, tem sido aceita a especificidade de algumas localidades. Portanto, Sul, pelos motivos que disse, até porque Sul há um fenómeno curioso, é que existem neste momento 18 alunos na educação pré-escolar, o que está completamente em contraciclo com o que se passa, em que a diminuição, nas regiões, nas zonas mais afastadas da sede do Conselho, é para diminuir, mas Sul na educação pré-escolar tem 18 alunos, o que, enfim, augura, não digo uma longa vida, mas pelo menos durante algum tempo não haverá esse tipo de problemas. Portanto, voltando um pouco atrás, as 3 escolas da cidade, as maiores, de longe, que concentram a grande maioria dos alunos. Depois temos a tal Escola Básica de Sul, que funciona em Oliveira do Sul e que tem a valência de primeiro ciclo de educação pré-escolar. Em Vila Maior, igualmente, também primeiro ciclo e educação pré-escolar. Figueiredo de Alva também, Pindelo dos Milagres também. Depois, em Pinho, elas estão separadas, mas na freguesia de Pinho existe também uma valência de primeiro ciclo e uma valência da educação pré-escolar, embora no caso da educação pré-escolar não funcione no edifício escola, mas funciona na sede da junta de freguesia. E depois, e partindo do princípio que não me estou a esquecer, porque isto tem que dar 11, há mais 2 jardins de infância que funcionam isoladamente, que é o de São Félix e o da Ladreda. Portanto, essas administrativamente e pedagogicamente estão adstritas também ao agrupamento. Exatamente. Portanto, tudo isso, ou seja, existe uma única unidade orgânica, claro que isto representa sempre alguma complexidade, uma única unidade orgânica. Agora, as escolas existem, ou seja, do ponto de vista técnico, há uma unidade orgânica, que é o agrupamento de escolas de São Pedro do Sul, e há estabelecimentos de ensino que, relativamente ao presente ano letivo, são 11. Como é que se gera isto tudo, doutor? Gera-se, então não gera quando os profissionais são dedicados e competentes e quando as pessoas têm todas um espírito de prestar serviço público à comunidade, as coisas gerem-se. Portanto, digamos que há escolas afastadas, sim, mas, por exemplo, os professores da educação pré-escolar, os professores do primeiro ciclo, fazem reuniões, em média 3 reuniões por período, conjuntamente, para planificarem, para que numa escola não esteja a ser dada uma matéria e noutra esteja a ser dada outra. Portanto, as pessoas juntam-se e programam a sua atividade para ser possível prestar o serviço educativo com qualidade. Portanto, há um conselho administrativo que sim, o conselho administrativo. Quantos elementos são, doutor? O conselho administrativo. Pronto, então agora também, se calhar, dar também um toque na orgânica das escolas. Portanto, as escolas têm uma direção. A direção ao diretor, que, aliás, do ponto de vista legal, é um órgão unipessoal. Ou seja, antigamente era um conselho executivo, agora essa figura acabou. O termo conselho, digamos que dá a ideia de um órgão colegial. Agora não, nas escolas há um órgão unipessoal, é o diretor. Eu prefiro chamar-lhe direção para enfatizar a questão de que continua a ser um órgão colegial em que a gente temos que trabalhar conjuntamente. Portanto, esse diretor ou essa direção tem um diretor, tem um subdiretor, tem, no caso concreto, 3 adjuntos. O número de adjuntos decorre da quantidade de alunos do agrupamento, portanto temos direito a 3 adjuntos. E isto, digamos que é a estrutura diretiva, digamos que é aquele órgão que gera a escola no cotidiano. É a direção, diretor, ou diretor/direção. Depois existe o Conselho Geral. O Conselho Geral, que é um órgão que reúne mais raramente, mas que é o órgão estratégico que aprova os grandes documentos orientadores do agrupamento, sei lá, o projeto educativo, o regulamento interno, o plano anual de atividades, portanto, tudo o que são grandes documentos organizacionais da escola são aprovados pelo Conselho Geral. O Conselho Geral, o nosso, tem 21 elementos, o diretor está lá, mas sem poderes de voto, está lá, digamos, presta contas, se lhes pedirem, e quem é que está naquele órgão? Estão professores,
Ou seja, estão representantes de toda a comunidade. Estão professor, representantes dos alunos, representantes do pessoal não docente, representantes da autarquia, representantes de instâncias da comunidade que o próprio Conselho Geral considera importante que estejam. Por exemplo, no nosso caso, está presente o IEFP, está presente a Delegada de Saúde e a ASOL. Correto. Não sei se me esqueci de algum corpo especial no Conselho Geral. Portanto, é um órgão que tem uma missão de supervisão geral do que se passa no agrupamento, uma missão, o termo não é muito elegante, mas uma missão fiscalizadora do que se passa no agrupamento e essa missão de aprovar os grandes documentos estruturantes. Com a maioria do corpo docente? Não, o corpo docente nunca pode ser a maioria, não é. Não é. Nestes 21 penso que serão 8. Penso que os ouvintes não terão paciência para eu ler o regulamento interno, claro. Mas a maioria não é do corpo docente. Não pode, porque isso a própria legislação aponta para isso não ser possível. E depois tem então o Conselho Administrativo também, não é? Já agora, antes do Conselho Administrativo, podíamos falar do Conselho Pedagógico. Digamos que enquanto que o Conselho... Isto é assim, o diretor está lá todos os dias. Pois. O Conselho Geral reúne trimestralmente, porque é um órgão de supervisão, não vale a pena estar sempre a reunir, até porque as pessoas têm vidas, muitas delas... elaborando os grandes documentos, ficam elaborados. Depois há um órgão que reúne, em princípio, mensalmente, que é o Conselho Pedagógico. O Conselho Pedagógico, este sim, que é constituído quase exclusivamente por professores. Digamos que eu fiz questão que estivessem lá representantes também do pessoal não docente, dos pais e dos alunos, mas quando é preciso deliberar, e este órgão delibera sobre as práticas correntes do cotidiano em termos pedagógicos, nomeadamente a aprovação de atividades para o Plano Anual de Atividades, a aprovação de manuais escolares, coisas que têm a ver com pedagogia pura e dura, que é um ato sobretudo dos professores. E digamos que quem lá está, que não é professor, tem uma função consultiva e quando, evidentemente, estamos a aprovar critérios de avaliação dos alunos, que são aprovados pelo Conselho Pedagógico, digamos que não estão sequer os elementos que não são docentes. Pronto. E então temos o Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo é um órgão burocrático ou financeiro, portanto, no fundo, gera verbas. Digamos que tem a ver, claro. Tem a ver com esta questão do dinheiro, que é fundamental. Quem é que constitui o Conselho Administrativo? Por inerência, o diretor, por inerência, a chefe dos serviços administrativos, que agora tem o nome de coordenadora técnica. As pessoas da comunidade às vezes não sabem, mas os nomes vão sempre mudando. Não é? Mudando. Antigamente eram contínuos, depois eram, como é que se chamava? Auxiliares. Agora, por exemplo, são assistentes operacionais e assistentes técnicos. Pronto, isto não é fácil acompanhar esta evolução da linguagem, mas é assim. Portanto, são apenas 3 elementos. Reúnem também com a periodicidade possível, mas geralmente pelo menos uma vez por mês, para tomarem decisões que mexem com finanças, com aquisições. As escolas são máquinas complexas por causa de aquisições de produtos, o que dá muito trabalho também às pessoas, sobretudo de serviços administrativos. Doutor, em relação ao corpo docente, doutor, tem um quadro fixo satisfatório? Não lhe agrada muito? Não, mesmo que não agradasse, nós dizemos sempre... Quando digo que não agrada do ponto de vista de ter um grupo fixo e permanente aqui na escola, não é? Muitas vezes há variações, não é? Sim. Digamos que as escolas, e neste caso a de São Pedro do Sul, o agrupamento de São Pedro do Sul, não foge muito à regra. As escolas vão tendo um corpo docente estável. Ou seja, como sabe, foram tomadas algumas medidas que têm caráter também, podemos dizer, administrativo. Sei lá, o número de alunos por turma, como sabe, aumentou aqui há uns tempos atrás, o que significa que depois, tudo somado, são necessários menos recursos humanos. A escola secundária, neste caso a escola secundária, como sabe também, teve durante muitos anos ensino pós-laboral. Nós há 7, 8 anos tínhamos à noite mais de 200 alunos. Entende? Pois eu tenho verificado que agora não existe mais. Não há, pura e simplesmente não há, porque nós pedimos, mas não é autorizado. Portanto, ou seja, existe uma redução substancial do corpo docente. Onde é que eu quero chegar com isto? É que aquela margem de professores contratados mais jovens que havia nas escolas e que nós sabemos que constituem sempre um fator de dinamismo das escolas, neste momento, enfim, não existem ou existem num número muito reduzido. Existem quando precisamos de contratar para cursos profissionais que têm, às vezes, perfis muito específicos em termos de competências que não são abrangidas pelos grupos disciplinares habituais, mas a esmagadora maioria
provavelmente 90% ou mais dos professores que estão em serviço, eu diria, assim, sem ter presentes os números exatamente, entre 85% e 90% são professores dos quadros da escola. Isso é bom ou mau? Que é essa a questão. Digamos que em termos de estabilidade é bom. O problema é que... A questão do rejuvenescimento também. Exatamente, a questão do rejuvenescimento é um problema. Não há rejuvenescimento, isto vai se tornando um constrangimento. Ou seja, neste momento, a maioria clara de professores do agrupamento tem mais de 50 anos. Claro que nós aos 50 anos, sentar tudo na melhor forma, mas não é a mesma coisa, isto é, se tivéssemos entre 10% ou 15% entre 20 e 30 anos, ou vá lá, 30 ou 40, abaixo de 40 anos, seria, em termos de uma boa distribuição etária, melhor, mas isso é uma realidade que tem a ver com o país, tem a ver com o sistema, não temos controle sobre isso. No quadro do agrupamento de escolas há um professor com menos de 40 anos. Compreende? Um professor, portanto, é significativo de que realmente há aqui uma dificuldade. Nós não podemos enfatizar muito esta dificuldade, por aquilo que disse há pouco, as pessoas também, enfim... Mas há um maior acomodar dos professores? Eu não acho. Não acho. Nessa parte é o seguinte, a quantidade de projetos que a escola tem em desenvolvimento, olha, eu diria que a escola... de todos os projetos que tinha há 5 anos, não perdeu nenhum. Quando eu falo em projetos, é mesmo projetos de enriquecimento curricular para além das aulas, porque a escola, para além do que é o estritamente curricular, é preciso formar para a cidadania, para a ciência, para o desporto. Mas é só para lhe dizer que o facto de a escola não ter perdido projeto nenhum, com a exceção deste ano, que temos um em suspenso devido que é o clube de vídeo, não é? Mas isto decorre de circunstâncias de ordem pessoal do seu promotor, portanto estamos a pensar como é que havemos de reequacionar a situação. O facto de não ter pedido projetos é, no meu entendimento, digamos, um argumento a favor de que as pessoas se mantenham focadas, interessadas e motivadas. Agora, o rejuvenescimento era sempre importante. Não podemos queixar-nos muito, porque isto é um panorama, presumo que não é só não tenho nenhum estudo nesse sentido. Admito que há alguns agrupamentos de maior interioridade que a nossa, para onde as pessoas, enfim, tendencialmente não quererão ir tanto, tenham pessoas mais jovens, mas a realidade das escolas vai sendo um pouco essa. E tem muitos professores assim em fase de ir para a reforma? Nem por isso. Não, nem por isso. Portanto, nem por aí consegue. Não, nem por isso, até porque a idade da reforma, como sabe, ela vai esticando, não é? Vai esticando, não tenho. Terei, sei lá, 3 ou 4 professores que nos próximos 3, 4 anos atingirão a idade da reforma. Exatamente, a não ser que venha algum dispositivo de pré-aposentação, que houve um dispositivo que penso que já está suspenso, que era a possibilidade de um professor com 55 anos de idade e 30 de serviço, professor ou funcionário público, que reunisse cumulativamente estes 2 itens, poderia ter uma pré-aposentação. No entanto, as pessoas não foram muito por essa via, porque a penalização é de tal ordem que, portanto, não teve assim uma adesão relevante. Portanto, digo que as pessoas irão, na maior parte dos casos, aguardar pela idade legal da reforma. Já agora, doutor, em termos de números, que o agrupamento comporta que número de docentes, doutor? Neste momento, é uma conta difícil, porque é assim, num agrupamento há aqueles que estão efetivamente a dar aulas. Estão efetivamente a dar aulas a turmas. E andará, pelas minhas contas, 148, 149, 150. Mas a escola tem mais porquê? Porque temos 15 professores do quadro em situação de baixa prolongada. Não estou a contá-los neste número, entende? Temos depois professores que estão em mobilidade. O que é um professor em mobilidade? É um professor que, por questões de doença, pretendeu uma colocação próxima da sua residência, no caso, no nosso agrupamento. E nós lhe atribuímos-lhe serviço também. Compreende? Portanto, não estou a incluí-lo neste número, porque alguns deles não têm serviço letivo direto atribuído, logo estão em funções de apoio. Portanto, eu diria isso, à volta de 150, um bocadinho abaixo de 150, de professores que estão, efetivamente, a prestar serviço letivo neste momento. E para o número de alunos de? O número de alunos eram no início do ano, à volta de 1420. 1420? Sim. Ora bem, este número
Leva-me também agora a colocar-lhe a questão em termos de instalações físicas, ou como é o agrupamento está bem servido? Não. Servem as necessidades? Não, isso, se me der tempo, tinha que fazer um bocadinho de história. Posso? Pode fazer alguma. Posso fazer toda. Posso fazer um bocadinho de história, porque é assim. Esteve prevista a requalificação da escola secundária. Esteve prevista, o projeto foi negociado com aquela empresa pública conhecida que é a Parque Escolar. Parque Escolar. Foi negociado. Foi apresentado à comunidade em abril de 2011. Foi apresentado à comunidade no auditório da escola sede e portanto, não foi porque, entretanto, o governo que entrou suspendeu o processo. No caso das escolas que ainda não tinha sido publicada a adjudicação em Diário da República. E, portanto, nós ficámos ali numa posição muito complicada. Porquê? Porque não é tanto a questão de não ser requalificado, é a questão de não termos tido uma valência importantíssima, que é o chamado PTE, o Plano Tecnológico da Educação, que era uma iniciativa do governo antes de 2011, que dotou as escolas de infraestruturas tecnológicas importantíssimas para a prática pedagógica, ou seja, projetores em todas as salas, sistema de redes informáticas de última geração, um computador... Quase interativos. Um computador na secretária do professor, etc., para além de outras valências. Estas seriam as mais importantes para suportar os processos pedagógicos. Isso é importante. A escola não teve, quando eu digo a escola, estou a referir-me aqui à secundária, à escola sede e à escola básica 2, a preparatória. E não teve porquê? Porque ia haver qualificação, entende? E, portanto, e como ia haver qualificação, não houve PTE. Portanto, nós fizemos todo o trabalho de casa, todo o diagnóstico, todos os orçamentos, portanto, estava tudo feitinho para haver PTE. Isto foi em 2009. Isto é uma história longa e complicada. Foi em 2009 que foi tudo concluído. De repente recebemos uma notícia, na altura magnífica, agora nem por isso, dizia, para aí tudo o que é do PTE, porque essa escola vai ser requalificada. Ótimo. E vai albergar, no seu espaço, o segundo, terceiro ciclo e secundário, o que permitiria a desativação da escola básica número 2, que deu depois desta situação perfeitamente anómala e única no país, como ia ser requalificada a secundária que albergava os alunos da outra escola, vendeu-se, o Ministério vendeu, desanexou o património, vendeu e, portanto, há alunos do 5º, 6º, 7º ano que estão a ter aulas num espaço alugado, que não é do Ministério da Educação. Não é do Ministério da Educação. Portanto, aquele espaço efetivamente pertence à Câmara Municipal, claro que todos nós compreendemos que são os nossos alunos, são os nossos filhos, tudo bem, mas é uma situação, no mínimo, anómala. Isto, no fundo, para dizer, tal era a garantia de que, efetivamente, iria ser a escola requalificada, que até se vendeu a outra antes de ter avançado o projeto propriamente dito. Mas também houve uma remodelação do projeto, não houve inicialmente, doutor? Não, as remodelações é o seguinte, os projetos da Parque Escolar, no aspecto da negociação com as escolas, não eram maus. Eu não estou aqui a olhar para a bondade do projeto, que era muito caro, já se verificou que de facto havia alguns exageros naquilo, mas era muito negociado porque eles tinham uma determinada ideia, mas depois nós achávamos, aquilo não está bem, os laboratórios não ficam bem ali, esta sala não está a ver, portanto são questões em que é preciso discutir com os vários grupos, porque uma escola é um mundo complexo, tem grupos, tem os de Física, tem os de Química, todos têm a sua especificidade e todos querem, já que estávamos para ter um projeto... Todos querem melhor. Sim, quer dizer, todos querem que aquilo que está ali, que não seja de luxo, mas que sirva efetivamente a prática. Enfim, que se nós vamos requalificar para abranger o segundo, terceiro ciclo em secundário, então que os laboratórios também abranjam o segundo ciclo, não é? Para que as aulas experimentais não sejam apenas como são um bocado mais centradas no terceiro ciclo e secundário, mas sejam para os outros ciclos, não é? E, portanto, isto é, em resumo, foi isto que se passou. Depois disso, evidentemente, nós fomos recebidos já pelo Sr. Ministro da Educação anterior, já está pedida uma audiência com este, porque ficámos nesta situação difícil. Ou seja, quando faz a sua pergunta, e agora, isto não é para parecer como aos políticos, nunca se responde à questão, é só para fazer um pouco de história, agora respondendo diretamente à sua questão, é assim, a escola secundária e a escola básica número 2, em termos de equipamentos e instalações, precisam efetivamente de uma requalificação. Ou seja, não tiveram o tal PTE e tudo o que têm adquirido, e temos adquirido muita coisa, tem sido com o orçamento da escola, porque os PTEs eram gratuitos para as escolas, era colocado lá.
A escola só tinha que se preocupar em orçamentar com a empresa tal, ou a empresa tal, ou a empresa tal. Mais nada. Portanto, ao não termos isso, ficámos nesta situação muito difícil de termos uma situação, como é que é dizer, assimétrica com as outras escolas do país. Ou seja, às vezes disse que determinado grupo social tem que fazer mais. Nós também temos que fazer mais para prestar o serviço educativo, porque a nossa base, está a ver, é uma base de alguma dificuldade. E por isso, por exemplo, neste momento nós já vamos ter no final, na Páscoa, penso que já teremos todas as salas da Básica 2 e da Secundária dotadas com videoprojetor, orçamentos das escolas. Iremos quadros interativos, não temos ainda muitos, mas vamos indo, ou seja, vamos dotando, porque não podemos, de acordo com o orçamento que temos, porque não podemos estar à espera, não é? Claro. Não compreende. Isto são duas das escolas. Já se falarmos no centro escolar, é uma escola recente e, portanto, é uma escola de última geração. Portanto, aí não há nada a dizer. O que se verifica aqui é que há uma grande assimetria. E há aqui um aspecto também que deve ser referido, que é um aspecto de alguma preocupação. É que, ao ser construído o centro escolar no espaço que era antigamente toda a Escola Básica número 2, diminuiu muito espaço à Escola Básica 2. Há ali um espaço vital dos alunos que, enfim, é um espaço curto. Penso que é muito meritório o trabalho de toda a gente para, enfim, ser possível num espaço pequeno, efetivamente, para prestar para o serviço educativo. De qualquer forma, também devo referir que neste momento ainda não nos é possível albergar na secundária todas as turmas do 7º ano. Quando isso for possível, equacionamos isso, porque neste momento elas estão na escola básica, número 2. E não há previsões nenhumas para avançar a requalificação da escola? Sempre que há... Esqueci-me de dizer que a escola depois disso já foi visitada por N técnicos e toda a gente diz que sim senhora, isto é muito importante que avance tal. Portanto, nós nunca nos foi dito que não era uma prioridade inclusive nacional. Agora, em termos práticos, efetivamente, até ao momento, olha, vamos continuar a lutar. Mas há aqui também outro ponto ligado a isso, e eu acho que é importante, e tem a ver com a sua pergunta anterior, é que acho que não houve, é uma percepção, não houve diminuição da focagem, isto é, acho que os profissionais continuam focados e motivados a prestar um melhor serviço, apesar de saber que há uma maior dificuldade de partida. Penso que os resultados globais que as escolas têm alcançado não desmerecem, inclusive nos comparativos nacionais, não desmerecem, o que significa que, enfim, apesar dos apesares, e nós temos que ter algum cuidado para não focarmos excessivamente o aspecto que está mal. Temos que ter sempre uma mensagem otimista e acreditar que somos capazes de dar a volta a situações menos boas de partida. Para além dos equipamentos, a estrutura em si dos edifícios tem problemas? Digamos que... Já deram uma remodelação no pavilhão? Houve alguma intervenção, não foi? Sim, o pavilhão da escola secundária, o pavilhão desportivo, teve uma cobertura nova. Aí sim foi, digamos que foi nos últimos 3 anos a única intervenção que não foi a escola, uma intervenção que foi, digamos, com o reforço de orçamento da parte do Ministério da Educação, e ficou bem, acho que ficou bastante bem. Por exemplo, agora também no ginásio colocámos a iluminação toda nova, aí já estamos a falar de orçamentos da escola, do agrupamento, exatamente. Precisávamos ali de um piso novo, porque o piso efetivamente não está em muito boas condições, além de que, como saberá, nós também, além das atividades curriculares da escola, e já agora também em termos de informação, têm aulas também os alunos do 7º ano, para não andarem a fazer este trajeto que às vezes faziam rua abaixo, rua acima. Os alunos do 7º ano têm um bloco de 90 minutos mais 45. O bloco de 90 é dado na escola secundária, ou seja, neste caso há uma melhoria no sentido que só têm que atravessar a rua. É um pavilhão também ele desgastado, porque a Câmara tem parcerias connosco e à noite aquilo é ocupado por muitas atividades que são enquadradas pela Câmara Municipal.
Digamos que é um pavilhão velhinho, precisava de uma forte remodelação, mas continua a ter uma utilização muito forte. Agora na Páscoa também, em uma parceria com a Câmara e com a Academia de Handball, também vai haver aí um torneio, que além de utilizar as instalações da secundária, da básica, do centro escolar, também vão utilizar o pavilhão desportivo. Ou seja, apesar do seu caráter vetusto, aquilo continua a ter uma utilização intensiva. Não tem problemas de maior nos outros blocos? Né? Os problemas maiores dos outros blocos é assim, quando chove intensamente, felizmente, neste caso, não tem sido muito... Não tem, evidentemente que há salas que aparece pinga, chove e tal. Temos também tido, e há que referi-lo, a boa colaboração dos técnicos da Câmara Municipal, dos serviços da Câmara que nos ajudam em alguma manutenção. Eu penso que havia uma escola no sul do país em que a direção deixou de gradar aquilo, que é para depois ver se havia uma requalificação. Provavelmente não será a grande política a que fazemos, mas nós não temos essa política. Ou seja, quando há um problema, nós tentamos sempre resolvê-lo para manter as coisas operacionais. Doutor, como todo o interior do país, enfim, nós também não estamos imunes a este fenómeno do despovoamento. Este fenómeno tem sido verificável na frequência dos alunos? Certo. O número de alunos do agrupamento, com exceção dos cursos profissionais, podemos falar nisto daqui a bocadinho, mas com exceção dos cursos profissionais, em todos os níveis de ensino, tem vindo a baixar. Eu penso que em 2012, 2013 eram 1576, em 2015, 2016 são 1420, ou assim, portanto, em 3 anos, há aqui uma diminuição na casa de 150, 160 alunos, e evidentemente esta tendência vai manter-se. Portanto, digamos que aqui a escola acompanha a evolução demográfica do próprio Conselho. Não há milagres, não temos forma de resolver isso. E também há um dado curioso, é que mais de 50% da população escolar do agrupamento provém da freguesia central, que é a união das freguesias de São Pedro, Várzea e Baiões. São 51%. Portanto, também é um afunilamento que se passa. Convém referir que o agrupamento de escolas de São Pedro Sul não recebe todos os alunos do Conselho. Até ao 9º ano existe o agrupamento de escolas de Santa Cruz da Trapa, sobretudo nas freguesias da Zona Oeste, é aquele agrupamento que acolhe Manhões, Valadares, Carvalhais. Não quer dizer que não venham alguns alunos por questões de local de posto de trabalho dos pais ou assim, mas existe isso. E depois também existe, no ensino secundário, a Escola Profissional de Carvalhais. Isto implica também um serviço de transportes, mas não, isso está dependente da Câmara Municipal, Sim. Digamos que é um serviço que é articulado com a Câmara, são eles mais que fazem isso. Não é um assunto que eu esteja assim muito dentro da questão, mas não temos queixa dos transportes. Os alunos são transportados, de facto, e chegam a horas às atividades. Portanto, posso supor que também não há grandes, digamos, faltas de alunos. Há comparências, os alunos não faltam com frequências. Está a faltar agora da assiduidade dos alunos. Isso é outro caso. A assiduidade dos alunos é assim. Poderiam desculpar-se com os transportes. Não, os alunos, do modo geral, são assíduos. Não há. Olha, existe uma figura legal que está prevista no Estatuto do Aluno. Quando se ultrapassa determinado valor de faltas, é preciso fazer um plano individual de trabalho para recuperar, tal. Eu penso que nos percursos gerais, tirando os cursos profissionais, tem alguma especificidade. Eu acho que não houve nenhum ainda este ano letivo. Ainda não houve nenhum aluno que pelo menos à data do meio do ano, dos conselhos de turma de fevereiro, que tivesse atingido esse limite. Sim, do modo geral, são assíduos. São assíduos, digamos que os professores são assíduos. Quer dizer, há faltas, há sempre faltas. Claro. Todos os dias o livro de ponto tem faltas. Agora, as situações de excesso grave de faltas são efetivamente situações curtas, são poucas. E o abandono também é muito baixo. O abandono. Nós, por exemplo, no ensino básico, estou a falar até ao 9º ano, no último triênio não tivemos nenhuma situação de abandono. Não houve uma única situação de abandono. No ensino secundário, eu aqui não estou a usar o abandono no sentido técnico,
porque se um aluno já faz 18 anos e abandona a escola, em termos técnicos não é abandono. Mas eu, jogando com o abandono e a desistência, penso que a nossa média no conjunto triênio tem sido na casa de 0,8%. Incluindo os profissionais, incluindo os de secundário que já fizeram 18 anos e às vezes vão trabalhar e, por mais que tentemos convencê-los a ficar, mas digamos que, penso que nesse aspecto os professores, os diretores de turma, os diretores de curso, a CPCJ, quando é chamada a intervir, e é de vez em quando, e tem uma boa articulação connosco, penso que estas situações têm sido, na sua esmagadora maioria, resolvidas satisfatoriamente. Digamos que o problema do nosso não está propriamente no abandono. A taxa de abandono é bastante boa, sim. Para além da frequência das aulas, doutor, como é que se faz a participação dos alunos? Tem uma associação, a Associação de Estudantes? Sim, há uma associação de estudantes e existe... Bom, é assim, o plano anual de atividades da escola, o Sr. Chã esteja descansado que eu não vou lê-lo, mas está aqui um documento com umas largas dezenas de páginas. Isto é o plano de atividades, plano anual de atividades do agrupamento. E este plano, quando falamos de atividades do agrupamento, já sabemos que a atividade central de uma escola são as aulas. Mas essas não estão aqui propriamente mencionadas, porque isso é um dado adquirido. As aulas têm que haver, está previsto nos planos curriculares. Isto é, tudo isto são iniciativas e atividades que são propostas por várias estruturas da escola. Uma das estruturas que há na escola é a Associação de Estudantes, outra estrutura também é a Associação de Pais. Mas depois há aquelas estruturas que nós chamamos estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, que são os grupos disciplinares, os departamentos curriculares, e ainda há projetos, isto é, professores, que no âmbito daquilo que se costuma chamar pomposamente a componente não letiva dos professores, e às vezes na componente letiva, quando não há horas que cheguem para, desenvolvem projetos, dos quais podemos falar, que são projetos transversais que progressivamente nós queremos que vão abrangendo os vários ciclos de ensino. Por exemplo, hoje foi na secundária, neste caso, mas já tinha sido na educação pré-escolar e no primeiro ciclo. Nós tivemos uma atividade no âmbito da Global Money Week, ou seja, promovidas por um dos projetos da escola, que é o projeto de educação financeira. Estivemos formadores do Banco de Portugal, Central, Lisboa, representantes da CMVM, do Instituto de Seguros de Portugal. Está a ver, portanto, um conjunto de gente que vem falar aos alunos sobre as questões da educação financeira, etc. E depois, adaptado às faixas etárias, também já houve para a educação pré-escolar, para o primeiro ciclo. E, portanto, isto é o exemplo de um projeto dinamizado por professores da escola e que visa também a outra vertente da educação. Portanto, resumindo a sua pergunta, é assim: as atividades que a escola desenvolve, que ultrapassam aquilo que é estritamente letivo, são desenvolvidas pelas estruturas pedagógicas da escola, fundamentalmente centradas nos professores, e são desenvolvidas por entidades, também elas internas da escola, ou pelo menos são parcerias com a escola, e já citámos duas: a Associação de Pais, a Associação de Estudantes, e provavelmente deve haver aqui alguma coisa que não me estou a lembrar, mas hei de lembrar no decorrer da conversa. E a intervenção da Associação de Pais, doutor, é positiva no seu ponto de vista? É muito positiva. A representação da Associação de Pais é positiva. Eles sabem também que nós estamos sempre permanentemente disponíveis para falar com eles. O que nós queremos é que as próprias associações de pais têm às vezes algumas dificuldades na sua representatividade. Ou seja, não podemos pensar que quando há assim uma assembleia de pais que vão assim também, entende? Portanto, nós sabemos que há um problema geral de participação no país. Ontem à noite tivemos uma conferência também, às 20h45 tivemos uma conferência sobre alimentação. Estariam 40 pessoas, o que já não acho muito mal, mas está a ver, é um tema muito importante e não é fácil, e nem sequer jogava ao Benfica ontem, se jogasse. Pronto, mas é só para dizer que não é fácil muitas vezes mobilizar as pessoas, também têm a sua vida e a complexidade da sua vida para isso. Mas em relação à Associação de Pais e àquilo que perguntou, a nossa cooperação é de grande proximidade. Eles desenvolvem algumas iniciativas, têm uma iniciativa que é só deles, que é o Ateliê Começar de Pequenino, que é, digamos, uma sala de estudo
destinada a alunos do primeiro e segundo ciclos, que funciona no segundo escolar. Alunos, digamos, abrangidos pela ação social escolar, com algumas dificuldades, e que, mediante um acordo com a Associação de Pais, portanto, têm ali a possibilidade de uma sala de estudo que é monitorizada por uma pessoa com habilitação para o efeito. Participam em várias iniciativas da escola, por exemplo, na Feira do Outono, estão representados no Conselho Pedagógico, estão representados no Conselho Geral, estão representados nos Conselhos de Turma, reúnem com a direção sempre que querem, as sugestões deles dentro do que é possível. Problemas maiores aqui, os pais transportam para o Conselho Diretivo. Os problemas maiores que os pais... Agora aqui podíamos ir por dois caminhos. À margem do que nós... À margem institucional, que é a relação entre a direção e a Associação de Pais, não há dia nenhum que a direção não receba pais. Do ponto de vista individual, não é? Exatamente. Pais. Portanto, esses pais trazem geralmente um tipo de problemas que são muito importantes, porque preocupações com os filhos, queixas relativamente a determinados aspectos do funcionamento da escola ou do funcionamento dos apoios, entende? Portanto, o que os pais, enquanto pessoas concretas, trazem são as preocupações com os seus educandos. Com os seus educandos. Claro que eles podem queixar-se ao diretor de turma, tudo bem, mas há muitas vezes vêm-se queixar à direção, e a direção fala sempre com as pessoas. Institucionalmente, a nível da Associação de Pais, digamos que o que é visto com a Associação de Pais, sobretudo naqueles momentos que têm a ver com o lançamento do ano letivo, é em que pontos concretos vamos melhorar os procedimentos da escola para melhorar também os resultados dos alunos, por exemplo. Não é? No final do ano letivo, nós reunimos todas as estruturas da escola. No ano passado eu pedi, por exemplo, a todos os representantes dos pais de cada turma do segundo, terceiro ciclo e secundário, pedi-lhe que me dessem por escrito opiniões sobre coisas que estão mal e que nós poderíamos melhorar para o ano seguinte. E, portanto, o que eu quero da Associação de Pais e o que eu quero dos pais em concreto, e estes aqui são importantes, os representantes de turma, porque também têm um certo peso institucional, é que sugiram procedimentos concretos que permitam melhorar a prestação do serviço educativo. Isso é sobretudo importante no final do ano letivo. E já houve situações em que levaram a uma já atuação diferente? Sim. Nós temos um documento na escola que se chama Plano Organizacional. Enquanto que o projeto educativo de que falei há pouco é assim uma coisa para 4 anos, e o regulamento interno também, o Plano Organizacional é um documento anual, que é aprovado no final do ano, na última reunião do ano, pelo Conselho Geral, depois de ser tido... portanto, põe-se toda a escola a pensar o que é que correu mal e o que é que nós, dentro das nossas possibilidades, porque às vezes os professores pedem, é preciso mais horas de apoio à matemática. Sim, mas é preciso que as haja, entende? Isto é, também há constrangimentos, digamos que a gestão de recursos neste domínio é sempre limitada. Portanto, o que é importante é que as pessoas digam o que é que corre mal, o que é que a gente pode fazer melhor. E, portanto, aí todos são chamados a dar a sua opinião, e várias vezes foi tida em conta essa opinião. O Sr. Chan não pode esquecer-se que, apesar de muitas vezes surgirem opiniões brilhantes, a direção trabalha num quadro legal. Claro. Trabalha num quadro legal. Ou seja, eu não posso inventar turmas de 10 alunos. Nem sempre aquilo que os pais querem. Sim, é possível, não, mas eu não estou a dizer que são os pais que pedem. Às vezes são as pessoas. O que dava muito jeito era naquela turma haver uma coadjuvação, sempre 2 professores. Tudo bem. Mas falta professores. Pode haver, mas pode também não haver, não é? Claro. Ou seja, há um quadro legal e há o quadro de recursos disponíveis. Nós não somos um país rico, não somos uma escola rica e, portanto, procuramos gerir o melhor que sabemos. Agora, nunca houve um plano organizacional de um ano que fosse igual ao do ano anterior. Entende? Portanto, há sempre aquela ideia de tentar fazer um pouco melhor. Nunca é um documento acomodado. A pessoa diz assim, olha, vou ver o plano organizacional daquela escola porque ele é igual ao do ano anterior. Nunca é. Tem que ser flexível. Não, nunca é. Há sempre coisas que são diferentes. Mesmo os próprios critérios de avaliação dos alunos, que geram sempre alguma fricção, não é? Porque avaliar as coisas mais complicadas e delicadas que existe
é para toda a gente. E são esses problemas que levam mais os pais a... Também, às vezes uma outra questão de injustiça, etc., que possa haver, mas a frição de um critério de avaliação, porque o critério de avaliação, a partir do momento que é aprovado, é um referencial dentro da escola, não podemos andar a mudá-lo mais. Durante aquele ano nunca mais muda, portanto ele é, digamos, discutido no início do ano letivo, é dado aos alunos, é colocado no portal da escola, mas nunca há um critério de avaliação que seja exatamente igual, porque há críticas que se vêm, quer dizer, há observações que se revelam pertinentes. Não é fácil. Já que estamos a falar na questão dos alunos e associação de pais, tudo isso, sobre questões de bullying e comportamentos desviantes na escola, há assim, alguns fenómenos que possamos considerar assim, já preocupantes, não? Eu consideraria, há uma palavra em português que é a percepção. Nós temos uma percepção. Claro. Temos uma percepção e para construirmos essa percepção, muitas vezes a gente fala com os técnicos de saúde, falamos com a GNR e, portanto, construímos uma percepção. E a percepção a gente sabe que às vezes vale o que vale, não é? É aquilo que se diz, é aquilo que eu ouço é muito, aquilo que eu vejo é pouco. Não é? A percepção que nós temos é que a situação é uma situação positiva, ou seja, mesmo comparado com dados do passado, e essa percepção também me chega por outras fontes fora da escola. No que diz respeito a bullying, aqui todos os profissionais e todos os pais têm que estar atentos, porque mal surge uma situação que nos é reportada, nós procuramos intervir logo, porque é uma situação que depois pode ter o efeito perigosíssimo de bola de neve. Entende? E, portanto, não há nenhuma situação que chegue, situação ou suspeita, às vezes é apenas uma suspeita, que chega ao conhecimento da direção, que não falemos logo com um conjunto de pessoas para tentar cortar as questões. Agora, sempre haverá alguns fenómenos de bullying, uns mais moderados, não é? E também a CPCJ aumenta? Num caso concreto de bullying não estou a ver, mas seria possível, mas não estou a ver que tenha intervindo. Você repara que há níveis de bullying, quer dizer, se um aluno é mais gordinho, pois, às vezes também definido os putos chamam-lhe assim, tendencialmente, isto também é uma forma de bullying, também podemos dizer que, digamos que o miúdo está a ser agredido todos os dias. Mas às vezes não passa de uma brincadeira, não é? Também, pois, quer dizer, às vezes sim, também é difícil. Mas a questão é que ele não assente como tal. E como tal, se for possível fazer alguma intervenção, porque digamos que isto é o que se passa muito, não é? Passa-se muito. É uma forma de bullying, podemos dizer que é elementar ou não, depende da forma como o destinatário sente aquilo e isso constitui ou não um fator de desequilíbrio até emocional para ele. Sempre que as situações nos são reportadas, procuramos intervir. Quanto ao consumo de substâncias, eu penso que neste momento a maior preocupação é na questão do álcool. Não que eu tenha uma perspectiva catastrófica das coisas, mas temos que estar sempre em cima porque acaba por ser o que está mais Sim, também há ali a situação de alguns estabelecimentos próximos da escola, não é? Pois, quanto a isso, não podemos... É difícil intervir. Não podemos fazer nada quando ocorre alguma situação em que algum aluno chega alcoolizado. Penso que terá ocorrido 2 ou 3 vezes no ano passado. Nós procuramos sempre saber onde foi e fazer chegar esse recado. Tem que ser também pedagógico e negociado. Claro. Doutora, nós iríamos fazer aqui então um curto intervalo e retomamos já a nossa conversa. Para vocês ouvintes, retomamos aqui a nossa conversa com o Dr. José Manuel Gonçalves, diretor do Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul, nesta nossa primeira emissão de Conversa Solta. Doutora, o agrupamento procura ter uma relação de proximidade com toda a comunidade em geral. Que parcerias é que o agrupamento mantém atualmente, doutor? E qual é a marca diferenciadora dessas parcerias, doutor? Nós temos parcerias de vária natureza, também consoante os objetivos que perseguimos. Nós neste momento temos 7 cursos profissionais em funcionamento. 7 cursos profissionais. Estes cursos exigem, faz parte da componente curricular, aquilo que se chama formação em contexto de trabalho. Nós sabemos que não temos um tecido empresarial propriamente muito forte e por isso nós estabelecemos
um conjunto de parcerias com instituições, com empresas, com entidades da comunidade, para que estes alunos, durante as semanas em que curricularmente estão em formação em contexto de trabalho, sejam acolhidos, enfim, concretizem algumas das aprendizagens teóricas que fizeram em sala de aula. Antes só de explorar este ponto, também dizer que o modo como são selecionados os cursos que temos é feito em articulação com a IFP, com a Câmara Municipal e agora também com a CIM Viseu Dom Lafões. Portanto, não é uma coisa também que nos tenha surgido da cabeça, existe um catálogo de cursos e, portanto, há alguns cursos que são mais recomendados para determinadas regiões, etc, etc. E, portanto, no que se refere ao presente ano letivo, nós temos 45 instituições com as quais temos esse tipo de parcerias. Digamos que, dada a dimensão do Conselho, consideramos que é interessante que existam 45 entidades que acolham os nossos alunos. Depois temos também parcerias com mais 7 ou 8 entidades para acolher alunos que são alunos com necessidades educativas especiais e que têm um currículo específico individual. Isto é, alunos com necessidades educativas especiais de alguma relevância. E quando eles estão naquela idade, 15 aos 18, tem que se fazer um plano que tem a ver com a transição para a vida ativa ou a transição para a vida pós-escolar. O que existe também, mais uma vez, uma espécie de formação em contexto de trabalho. E, portanto, mais uma vez, temos a cooperação. São poucos alunos. Penso que temos 10 nesta situação. São 10 alunos aos quais temos que dar essa atenção. 10 alunos que estão já nessa fase de transição para a vida pós-escolar. Portanto, diria que isto é um outro tipo de parceria em que, digamos, o monitor da empresa tem um determinado papel na avaliação, no acompanhamento, na educação, porque para todos os efeitos também tem um papel na educação daquele jovem ou daquela jovem. Depois temos parcerias em iniciativas e projetos que a escola desenvolve. Desde logo com a Câmara Municipal, que será o nosso parceiro estratégico mais importante. Há muitas atividades que são desenvolvidas em parceria com a Câmara Municipal, desde o Fruta Escolar, que abrange os alunos do primeiro ciclo, a cedência do cineteatro, há sempre disponibilidade da Câmara. Foram 2 exemplos que agora me surgiram, mas há muitos outros que depois me poderão surgir e que têm a ver com a parceria com a Câmara Municipal. Outro, digamos, a representação de peças ou levada à cena, ou de ter levado à cena autores que depois também têm a ver com o currículo dos alunos do 9º, do 12º ano, que já aconteceu este ano no mês de janeiro e que também foi com a preciosa cooperação da Câmara Municipal, o que é muito importante. Temos uma parceria com a CPCJ, como referido há pouco, sobretudo para os casos de absentismo, abandono, ou seja, alunos que de alguma forma nós consideramos que estão numa situação de risco. E, portanto, há aqui uma grande proximidade. Tem havido muitas situações dessas? Não tem havido muitas situações, mas há algumas situações e de significado, e para as quais não é fácil encontrar uma solução. É claro que o conceito de mundo, Sr. Cheia, é um conceito relativo. Mas é situações mesmo de abandono total? Não, situações de abandono total, no que se diz respeito ao agrupamento, nos últimos 3 anos teremos tido uma situação de abandono. As outras são alunos que estão em risco por desestruturação familiar, por vários motivos, não é? O risco aqui pode-nos chegar de várias maneiras. Temos parceria com a GNR, por exemplo, houve uma atividade no início do ano letivo, regresso às aulas, uma atividade de sensibilização para as questões da segurança na via pública, que neste caso foi dedicada a alunos do 2º ciclo. Aliás, a GNR, no dia vocacional, que este ano é no dia 5 de abril, está sempre presente, também com a... Ainda continua o projeto Escola Segura também? Sim, o projeto Escola Segura, evidentemente, mas isso, digamos, tem um enquadramento nacional. Eu estou-me a referir a algo para além disso que nós temos feito sempre em parceria com a GNR. No início do 3º período, também dedicado aos 5º, 6º, 7º anos, haverá também ações que têm a ver com a internet segura, com o bullying,
ou seja, um tema por cada ano, em que a GNR vem à escola e 2 turmas de cada vez, porque também com auditórios muito longos depois não é muito eficaz, e portanto temos essa cooperação preciosíssima com a GNR. Outra parceria importante é com empresas que, por exemplo, patrocinam o nosso cartão eletrónico ou patrocinam prémios monetários a alunos. Eu não sei se posso dizer o nome. Pronto, à vontade. Por exemplo, no ano passado, nós, para além do diploma de mérito, que é uma forma de reconhecimento do mérito dos alunos, pelos resultados, pela participação em atividades, pela atitude, ou seja, o diploma de mérito que nós atribuímos não é apenas por resultados académicos. A maior parte das vezes é, sei lá, se temos um aluno que tem uma atitude exemplar para a superação das suas dificuldades, isso é um motivo para. Mas depois temos prémios monetários ao melhor aluno de cada ciclo. No ano passado foram prémios atribuídos pela Caixa de Crédito Agrícola, pela empresa Silva e Carvalhas. Temos um cartão eletrónico que tem publicidade e portanto, ele próprio é patrocinado por empresas, neste caso a Avicasal, a Silva e Carvalhas, sei lá, o Hotel Vogo, a Casa do Aide também patrocinam iniciativas da escola, vêm escritores à escola, nós sabemos sempre que há um hotel que dá uma dormida. Exatamente. Tudo isto são exemplos de parcerias que são importantes. Este último escritor que veio agora numa destas segunda-feira da semana passada, que é o João Pedro Messeder, compreende? Portanto, claro. Sei lá, também nesta iniciativa também temos apoios do Intermarché e do Pingo Doce, porque de vez em quando é preciso oferecer um beberete às pessoas, cooperam. Portanto, nós nesse aspecto não temos nenhuma razão de queixa da comunidade. Temos uma parceria com a Misericórdia, porque temos um projeto que é o Ser Mais, Projeto Ser Mais, que é um projeto solidário, já que a solidariedade também é uma vertente importante da educação e, portanto, este projeto, que é enquadrado sobretudo pela coordenadora de português e pelos professores de educação moral e religiosa católica, digamos que os nossos alunos, os que querem, e querem muitos, vão regularmente à Misericórdia estar com os mais idosos para um momento de convívio. É um projeto que também já existe a nível local, em Vila Maior. Também já existe esse tipo de iniciativa. Em Sul também começou este ano este tipo de iniciativa, projetos solidários. Esqueci-me há pouco de dizer que também em parceria com a CPCJ e numa vertente um pouco diferente, nós temos uma iniciativa chamada Uma Turma, um Cabaz, que é uma iniciativa de Natal, que começou na escola secundária há uns tempos atrás e que agora já vai alargando a todo o agrupamento. Portanto, cada turma compõe o seu cabaz e depois a CPCJ, em função, enfim, encarregar-se-á de fazê-los chegar a uma iniciativa de Natal que temos. Ainda no âmbito de parceria com a Misericórdia, temos um protocolo curioso, quando algum aluno é suspenso por, enfim, acumulação infrativa. Nós temos uma parceria com a Misericórdia que acolhe esse aluno, desde que haja acordo do encarregado de educação, evidentemente, e, portanto, ele desenvolve atividades de estudo e atividades cívicas na Misericórdia. É uma parceria que nós consideramos bastante interessante. Em vez do moço ficar em casa a olhar para o ar, vai trabalhando e vai estudando de acordo com o plano que a escola lhe dá. Depois temos este ano não, já vem de anos, de há 2 ou 3 anos, parcerias com a Binaural, que é uma associação cultural. Com eles, liderada pelo Dr. Luís Costa, já desenvolvemos um projeto, que até foi um projeto de referência a nível nacional, que era o projeto Aldeias Sonoras, que chegou até a ter destaque na TSF. Este ano tivemos, em parceria com a Binaural e com o Teatro Viriato, portanto, 3 iniciativas. Uma delas, que é o Pequeno Cinema, que foi na escola de Sul, outra foi um projeto de dança contemporânea e outra foi um projeto virado para o novo circo. Portanto, temos parcerias com esta entidade. Temos uma parceria também com uma instituição solidária chamada Ajudaris. A Ajudaris é uma instituição privada de solidariedade social que publica um livro, cujo fundo reverte para causas de solidariedade por critérios deles a nível nacional, em que a escola colabora. Porquê? Porque é um livro de histórias escritas por crianças. E, portanto, há lá histórias de aluno, neste caso de uma aluna do agrupamento, que tem lá uma história. O lançamento foi na passada semana no auditório
da secundária. Mais parcerias. Hei de lembrar-me daquilo. Já não são poucas estas. Não, mas temos bastante mais. Este cartão eletrónico, doutor, que referiu, destina-se fundamentalmente a quê? A facilitar os pagamentos. Os pagamentos não tem valências de controle. Pois não há de entradas, não há. Não temos. A nossa entrada continua a ser à moda convencional. Pronto, muito bem. Para além disso, doutor, há pouco também falámos nas atividades não letivas, ou chamadas também extracurriculares, não é? Sim. O que é que se desenvolve no agrupamento, doutor, assim, de mais significativo? Olha, poderíamos referir, desde logo, as atividades das bibliotecas escolares. Nós, neste momento, temos 2 professoras bibliotecárias e 3 bibliotecas escolares. A mais recente, integrada na Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, é a do Centro Escolar. E, portanto, as bibliotecas escolares desenvolvem muitas atividades. Uma parte delas é de apoio ao currículo, é de articulação com os professores da disciplina tal e tal. Mas outra parte delas é para apoio ao currículo, mas indireto, isto é, os encontros com escritores. Por exemplo, que já houve 2 ou 3 este ano, que é para promover também hábitos de leitura, etc. Os encontros com escritores. A promoção de concursos, participação nas Olimpíadas de Português, está a ver? Portanto, isto são iniciativas importantes no âmbito das bibliotecas escolares. Temos um projeto ligado às bibliotecas que é o Amostras para Ler Mais, outro projeto que é o Ler Mais Mar, temos o projeto SOB, que é uma associação, que é digamos, uma simbiose entre a higiene oral e os hábitos de leitura. Depois também não só encontros de leitura, um dos maiores divulgadores de ciência em Portugal, que é o professor Dr. Carlos Filhais, teve na quinta-feira passada numa conferência destinada aos alunos do 10º ano de Ciências e Tecnologias, foi uma iniciativa das bibliotecas escolares. Portanto, há muitas iniciativas ligadas às bibliotecas escolares que são muito importantes. Podemos ir para outro campo, que é o campo do desporto escolar. O desporto escolar tem uma grande tradição no agrupamento. Nós, neste momento, temos a atividade interna, que é aquela que é desenvolvida regularmente ao longo do ano letivo no próprio agrupamento. Temos os torneios interturmas. Temos depois o corta-mato de escola, que depois vai ao corta-mato do CLDE Viseu, em que nós, sim, por tradição, ganhamos aquilo quase tudo, e depois há a fase do corta-mato nacional, em que temos quase sempre representantes do agrupamento de escolas. Para além disso, existe o quadro competitivo dos grupos equipa. Nós temos 8 grupos equipa. Temos atividades rítmicas, temos desportos gímnicos, temos o handball, temos o golfe, temos a natação. Avulta que no desporto escolar há a referir que temos um grupo de bóssia e um grupo de natação, que é para alunos com necessidades educativas especiais. Isto é, para permanecer sempre a marca de uma escola inclusiva. A escola inclusiva é isto mesmo. Não somos uma escola pública, somos um serviço público, não estamos aqui para selecionar. Este é bom, vem para aqui que faz-nos bem ao ranking. Não é assim. O serviço público é prestado para todos. E, portanto, este espírito inclusivo da educação, e perdoe-me que isto vem umas a seguir às outras, manifesta-se nisto. Isto é, nós procurarmos ter atividades, também elas desportivas, para estes alunos, e em muitas outras vertentes. Por exemplo, nós procuramos que os nossos cursos profissionais, de alguma forma, também respondam às motivações dos alunos. Por isso, na semana passada, aplicámos inquéritos aos alunos do 9º ano de Santa Cruz da Trapa e de São Pedro para saber cursos que eles gostariam de ter, não é? Porque depois não vale nada, sei lá, a Câmara ou a CIMA ou a FP dizer que estes é que são bons, eu depois não tenho ninguém para ali. Está a ver? Portanto, digamos que aquilo que nós vamos pôr tem que ser um equilíbrio entre vários pesos, e um dos pesos também é os alunos. Isto também tem a ver com aquela ideia da escola inclusiva. Quando falou no golfe, doutor, tem instalações, quer dizer, como é que se pratica o golfe? Pelo menos desde os descobrimentos que os portugueses são um povo que se desenrasca, como tal. Nós que temos lá aquele quadrado central que conhece, não é? E o lago e tudo, não sei se está a ver, e também se comprou lá um bocado de relva artificial, e portanto há uma parte na escola nos desenrascamos. Depois nós vamos, não digo com alguma regularidade, mas várias vezes vão ao Golfe Montebello. Pronto. E depois tem os quadros competitivos, em que também vão àquele encontro. Agora, a escola em si mesmo desenrasca-se, mas evidentemente que temos. E é muito procurada o golfe? Digamos que o grupo equipa para funcionar, não sei se são 15, se são 20 alunos, mas pelo menos este número tem que ter para funcionar.
Não sei se está a ver, há um número mínimo de alunos para a escola dinamizar um grupo equipa para um quadro competitivo. Eu penso que são 20, portanto significa que pelo menos 20... Gostam de dar uma tacada. Exatamente, exatamente. Ou seja, digamos que para haver um grupo equipa de desporto escolar, há sempre duas condições. É haver um professor que se sinta com competência e motivação para dinamizar aquela atividade e haver alunos que queiram praticá-la. Senão nada feito. O desporto escolar é outra vertente, sim. Depois, ainda em termos de atividades de enriquecimento curricular, eu citaria o Clube de Ciências do Ambiente, que me parece importante. É uma atividade que também pretendemos progressivamente alargar a todo o agrupamento. Este clube promove várias atividades, as tardes de ciências, o laboratório aberto, em parceria com algumas juntas de freguesia já temos contribuído para a reflorestação de áreas ardidas, já tivemos uma atividade em parceria com a junta de freguesia de Santa Cruz da Trapa, é outro âmbito de parcerias, com Santa Cruz da Trapa, com Carvalhais, e estivemos agora também no São Macário na última semana, penso que na freguesia de Sul. Portanto, fazemos recolha de resíduos, nomeadamente quando são as entregas das classificações no final do período, a gente manda sempre uma comunicação aos pais para trazerem toda a tralha que lá têm. Portanto, fazemos recolha porque depois aquilo também canalizamos para alguns destinos e aquilo também reverte para a escola sob a forma de equipamentos, etc. Mas tudo o que é pilhas, digamos, eletrodomésticos, radiografias velhas... Recolhe. Sim, portanto, nós temos recolha disso e começamos também já a ter parceria com juntas de freguesia, nomeadamente com a de Valadares, neste domínio. Isto, portanto, são atividades daquilo que é o Clube de Ciências do Ambiente. Além disso, faltem, por exemplo, uma feira de plantas, etc. Pronto. Isto são atividades deste clube em concreto. Citei há pouco o tal projeto Ser Mais. A referência ao clube de vídeo, que provavelmente tem o maior registro de vídeos aqui do Conselho e da região. Criámos este ano um clube novo, que já fizemos uma estufa, mas pronto, estamos a começar, que é o Clube de Jardinagem. Se for à escola, ao espaço da escola sede, já vi lá uma estufa. Vai lá uma estufa pequenina e tal, mas também temos que começar por algum lado. E o Clube de Jardinagem, podemos dizer que é uma nova atividade que temos. Temos o PES, que é o Projeto de Educação para a Saúde, e que, para além de fazer, digamos, o enquadramento geral da formação em educação sexual, promove este tipo de conferências como a que houve hoje, promove, o que também tem uma marca de solidariedade, uma recolha de sangue, 2 por ano, em articulação com o Instituto Português uma agora para abril, sim. O Instituto Português do Sangue e da Transplantação já é uma atividade muito antiga da escola. Promove, sempre que se justifica, atividades direcionadas para algumas turmas. Já tivemos este ano sobre diabetes, por exemplo, direcionado para... Portanto, são algumas das atividades que o projeto... E há uma atividade também importante em articulação com o Centro de Saúde, que é o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno, em que aí existe, digamos, alguma atenção da parte dos professores, diretores de turma, para, enfim, sinalizar situações em que nós entendamos que se justifica algum acompanhamento, quer do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista clínico. Falando nesse acompanhamento, a escola dispõe de psicólogos, doutor? A escola dispõe de psicólogo, mas o psicólogo de que dispõe é o chamado Serviços de Psicologia e Orientação. Ou seja, digamos que a profissional que está na escola não é uma psicóloga clínica. E ao não ser uma psicóloga clínica, evidentemente que não pode fazer uma prática clínica especializada sobre. Pedimos ao Ministério, adivinhando-se qual foi a resposta, não é possível, termos uma valência, pelo menos algumas horas. Mas sentem a necessidade de... Há alguns casos que sim, E nestes casos nós procuramos, mais uma vez, recorrer à nossa rede de parcerias, ou seja, Centro de Saúde e também a CPCJ, que tem uma psicóloga clínica e dentro das suas disponibilidades, também nos ajuda. Além de que temos uma parceria ainda não referida com a ASOL, que é uma parceria muito importante, do enquadramento de alunos com necessidades educativas especiais, do enquadramento e acompanhamento de alunos que têm alguns problemas específicos, por exemplo, a nível de terapia da fala,
e que também tendo psicólogos clínicos, também nos dão uma mão quando é necessário. Portanto, nesse aspecto, vamos remediando as coisas. Vamos. O que precisamos, e aí os profissionais têm que estar atentos, precisamos é que as situações sejam reportadas. Pois. Doutor, dentro dessas atividades, há uma que não me referiu, eu também notei que esta, não sei se é uma falha minha ou não, mas o Festival da Canção, que era uma atividade que suponho que movimentava muitos alunos, eu sei. Com certo interesse. O Festival da Canção, por decisão de quem costuma organizá-lo, que é o Departamento de Línguas e o Departamento de Expressões, que são duas das estruturas de coordenação educativa da escola, passou a ter um formato bienal. Ou seja, não se realiza este ano, realiza-se no próximo ano. O argumento invocado é que estava a haver alguma dificuldade em mobilizar os alunos para a iniciativa. Portanto, utilizou-se aqui a estratégia da saudade. Têm saudade e depois regressam em força no próximo ano. Portanto, a iniciativa de modo nenhum acabou. Vai manter-se, mas é um ano de espera para, enfim, aumentar os níveis de motivação da rapaziada. Pronto, e tem mais tempo para ensaiar. Para ensaiar. Em relação às atividades como esta que ainda referiu ontem, sobre a alimentação, portanto, digamos, atividades um pouco viradas mais para a comunidade. Exatamente. Tem alguma coisa mais prevista, doutor? Como é que se processam essas atividades? Tem tido grande adesão? A adesão das atividades, destas atividades dirigidas abertamente para a comunidade, varia. Então é assim. Atividades dirigidas à comunidade são muitas delas. Por exemplo, a Feira de Outono, desde logo, é uma iniciativa aberta à comunidade e vêm efetivamente muitos pais e encarregados de educação. Outra atividade aberta à comunidade, embora de uma forma mais controlada, é a presença de pais em aulas. Estamos a dar uma matéria, contar uma história, digamos, a presença de pais, sempre que essa presença é relevante para a matéria em causa. Tem acontecido, digamos que é uma atividade de algum controlo, não é assim uma coisa de uma espontaneidade extrema. Depois estas conferências que temos à noite, que já tivemos no ano passado 3, tivemos uma sobre a internet, precisamente os riscos da internet. Tivemos umas 3 ou 4 no ano passado, assim que me lembrar eu volto atrás. Este ano tivemos, à noite, estamos a falar do horário noturno, uma sobre o Holocausto, outra sobre enquanto não me ocorre, tivemos esta de ontem, que era então alimentação e alimentação e distúrbios alimentares. Teremos outra sobre diabetes para os pais no terceiro período e teremos outra sobre dúvidas de português. Isto é o que está agendado para o próximo período. Portanto, no próximo período, os pais que quiserem, depois estejam atentos, que nós publicitamos isso. Temos uma sobre diabetes, que é um problema e, como tal, temos que estar todos muito atentos. E temos outra, então, sobre dúvidas de português, que é uma vertente diferente, mas também é uma vertente interessante. Quanto à adesão, ou antes disso, a publicitação, nós publicitamos isso no portal, mandamos para a comunicação social, espero que deem o devido seguimento a. Mandamos a informação para os pais para casa. Uma vez que estamos a usar crescentemente o correio eletrónico com os pais, de todos os pais que eu tenho correio eletrónico, informo-os. A adesão é à noite. Enfim, digamos que já tivemos o auditório cheio, ou praticamente cheio, 2 vezes este ano. Já tivemos o auditório meio ou um pouco menos de meio. Enfim, digamos que não está mal. Nós queremos hábitos, pelo menos. Nós pelo menos tentamos. Isto é, a comunidade, o que eu acho que tem que saber é que nós tentamos prestar um serviço em todas as vertentes. Há uma parte que tem que ser com a comunidade tem que aderir, não é? Claro. Tem que aderir, nós não podemos ir buscá-los a casa. Tem que fazer o seu papel também. Exatamente. Doutor, estamos mesmo em cima da hora para terminarmos esta nossa conversa. Não sei se querá acrescentar alguma coisa que tenha escapado, e a última questão que lhe colocava é, neste curto prazo, o que é que gostaria de ter na sua escola, no seu agrupamento de escolas,
Pronto, isto é uma espécie de desejo de Natal. Este é de Páscoa. Um ovozinho de Páscoa. Pronto, então um desejo de Páscoa. Eu gostaria de, para já, ter aquilo que foi referido na nossa conversa no início, que é a escola sede requalificada e ampliada, para que os alunos tenham as melhores condições possíveis, os alunos e os professores e toda a gente. Portanto, este penso que era o maior desejo que eu teria. Os outros, digamos, o que eu desejo é o que deseja toda a gente, que é saúde e paz e serenidade para levarmos este barco sempre em frente. O que eu diria também à comunidade é que acho que a comunidade pode confiar no corpo docente, no corpo de funcionários do agrupamento de escolas de São Pedro do Sul. Acho que as pessoas trabalham muito, podem não trabalhar sempre excepcionalmente bem, mas acho que trabalham muito, estão muito focadas. Basta que as pessoas percam um bocadinho no portal da escola e vejam, como disse há pouco, o nosso plano de atividades e veem que há muita gente que está ali a trabalhar muito para prestar um bom serviço à comunidade. Gostaria também, já agora, que a comunidade, sempre que é convidada a participar, efetivamente participe. Nós não temos nenhuma empresa de marketing associada a nós para cativar as pessoas com mensagens mais apelativas. Aquilo que fazemos é porque achamos que é importante fazer isso para as pessoas, para os alunos, mas também para os pais. E é isto. Fundamentalmente, se nos requalificarem a escola, o resto é uma obrigação nossa. Estamos lá para prestar um serviço. Muito bem. Senhores ouvintes, terminamos então aqui a nossa conversa com o Dr. José Manuel Gonçalves, diretor do Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul. Então, até ao próximo sábado para a nova conversa.